Vamos orar então pela serva do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por os louvores aqui entoados nessa tarde, Paizinho querido. E agora já te pedimos, Senhor, que derrame a tua unção sobre a tua filha, que vai trazer a tua palavra. Seja com ela nessa tarde, Senhor, seja com a sua boca, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem para nós venha direto ao nosso coração, Senhor. Derrama a tua unção e a tua graça sobre a tua serva nessa tarde. Abençoa todos que vão escutar, Senhor, a tua filha. Eu te peço, Senhor, porque eu confio em ti. Sei que tu és fiel e és maravilhoso. Te agradeço, Senhor, no bendito e santo nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Quero saudar a igreja nessa tarde com a paz do Senhor. Você pode sentar adorando ao Senhor. Está tão bom este lugar. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo. E nessa tarde eu quero agradecer ao meu Deus por mais uma vez ocupar essa tribuna. E a irmã Ana que me fez o convite. E vocês todos que saíram da sua casa para estar nessa torre de vigia. Sabemos que pela manhã, pela noite, pela madrugada, nós buscamos no nosso lar. Mas Deus preparou também um lugar para onde nós estar na presença dEle. E eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui. Passamos já o mês de janeiro e hoje 28 de fevereiro, aonde Deus tem falado cada quarta-feira. Eu acredito que Deus tem falado em cada congregação, porque estão no mesmo propósito. E cada vez que Deus fala, Ele traz algo para nos ensinar. Podemos falar a mesma palavra, como está lá em Abacuque, mas a palavra dele cada dia renova. E eu, quando a irmã Ana me fez o convite, já mês passado, ela falou que eu ia estar numa das quarta-feiras. Eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra. E eu confesso que cada quarta-feira eu anotava o que as irmãs estavam falando ali. E o Espírito Santo, no sábado, quando eu dobrei meu joelho ali para orar, Deus ministrava na minha mente sobre a vida de Abacuque. Você pode abrir, no nosso tema, aonde está lá no capítulo 2. E eu quero que você, querida, nessa tarde, fique aí em espírito de oração, porque eu creio que Deus vai falar conosco nessa tarde. Assim como Ele tem falado comigo, assim como eu tenho visto Deus falar dentro do meu lar. Porque cada uma que passa aqui, eu levo para dentro do meu lar a ministração. E Deus está nos ensinando. Aonde está escrito lá, vou subir na minha torre de vigia. E vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. E como vai responder a minha petição. Se nós olhar para a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 24, Deus, Ele faz uma aliança com o povo de Israel. Que Ele iria proteger e guardar o seu povo se andasse em obediência. Mas caso contrário, seria todo o inverso. E quando os anos começam a passar, Deus começa a ver que o povo, que Ele o amava tanto, começa a se distanciar da sua presença. Ele começa a usar profetas.
Ele começa a levantar profeta como Isaías, como Jeremias, para advertir o seu povo, para avisar o seu povo. Mas o povo não lhe dava ouvido. E quando nós olhamos e vamos parar, entre os profetas, nós olhamos para a Bíblia, Deus levanta Abacuque. Vamos ver que Abacuque, ele não tem um parentesco. A Bíblia não fala ali sobre o parentesco dele. Como os outros, né? Oséia, filho. Jeremias tem um pai. Mas Abacuque não. Quem sabe, ele era o menor como eu e você. Um dos menores. Mas Deus levanta aquele homem que tinha um relacionamento com Deus. Um homem que, quando nós vamos olhar, o cenário é devastador. Quando Abacuque entra, o cenário é todo um caos. Porque o povo já estava sendo infiel a esse Deus tão amoroso. E quando Abacuque começa no capítulo 1 a questionar, ele vê o seu povo sendo corrompido, sendo infiel a esse Deus. Ele começa o questionamento dele, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Em outras palavras, querida, ele está dizendo: eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito o esfriamento. Eu não aceito o seu povo que tu fez uma aliança no passado está desta maneira. Mas ali ele começa a questionar. E no capítulo 1 nós vamos ver dois questionamentos de Abacuque. Primeiro ele diz que ele não aceita. Até quando, Senhor? E no segundo, ele vai dizer: até quando eu gritarei por violência e tu não vai me responder? Até quando, Jesus, eu vou ver o meu povo dessa situação? E o céu está em silêncio e tu não me responde. Deus tinha feito uma aliança no passado. E agora, ele olha o que está acontecendo na sua geração. A injustiça, a contenda. Então ele não podia aceitar aquele povo adorando outros deuses. Lá em Provérbios 3 vai dizer assim, que Deus corrige aquele que Ele ama. Quando eu pedi ao Senhor uma palavra, e eu baseio a palavra na correção que Ele faz à minha vida. Tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho visto que Deus, quando Ele ama um filho, Ele corrige. E muitas vezes nós não entendemos por que dessa correção. Então, Abacuque nós vamos ver no capítulo 2 que ele vai dizer que Deus não responde ele dos seus questionamentos.
Mas ele toma uma posição, ele podia estar no meio daquele povo corrompido. Mas ele decidiu, apenas um homem, Deus levantou para dizer: se Deus não está me respondendo, eu vou ir até um nível mais alto, mais elevado. Eu subirei na minha torre de vigia, e lá eu vou encontrar resposta para os meus questionamentos. Eu vivo neste mundo, no meio desse povo, mas eu quero fazer a diferença. Eu não vou deixar as aflições, as crises, os caos, a injustiça, as contendas dominar a minha vida. Eu vou subir num lugar mais alto, e lá eu vou encontrar a resposta daquilo que eu estou procurando. E a Bíblia vai nos dizer que Abacuque vai. Irmãs, é só quem tem relacionamento e intimidade com Deus para entender a resposta que Deus tinha para ele. Porque quem não tem um relacionamento com Deus, quem não tem intimidade, ele descia a torre correndo e ali começava a murmurar. Mas ali Deus começou a abrir os seus olhos. A Bíblia diz que ele vai abrindo a sua visão. E ali ele diz: Abacuque, pega uma tábua e vai escrever tudo o que eu vou te falar. Mas escreve com letras gigantes. Quem sabe, querida, você vai escutar o ano todo de novo em letras gigantes. Mas é a palavra que o Senhor disse: escreve, eu vou abrir a tua visão, e escreve no papel tudo aquilo que eu vou fazer, porque eu vou fazer. E ali Deus começou a abrir. Abacuque, eu preciso corrigir, eu preciso castigar, eu preciso punir o meu povo que eu tanto amo, para que volte a cantar os hinos da antigamente, para que volte a ter sede de estar na minha presença, para que volte a ter saudade de Sião. Então eu preciso corrigir. E para isso, Abacuque, eu vou usar os piores. Sabe quando nós apanhávamos? Quem sabe você é da minha geração. Nosso pai corrigia com vara e dizia: agora você vai apanhar, porque tu desobedeceu. E eu tinha um irmão que ele fugia e se escondia. E quando a noite chegava, o pai não se esquecia e dizia: agora você vai apanhar dobrado, porque você não esperou, me desobedeceu e ainda fugiu de mim. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo. Eu vou castigar. Eu preciso castigar. Mas Abacuque escreve aí. Escreve nessa tábua: eu preciso, mas o justo viverá pela fé.
aquele que estiver na minha presença, eu vou poupar. E ali Abacuque começou a escrever. Eu sempre digo que cada coisa que acontece na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, porque eu aceitei bem tarde, quando o Júnior tinha 9 anos, a vida inteira na igreja. Mas ali começou um relacionamento com Deus. E ali eu comecei a escrever os feitos que Deus começou a fazer na minha vida. Cada feito, cada oração, cada porta de trabalho que é aberta, eu escrevo, para eu não esquecer dos feitos do Senhor. E quando nós olhamos para Abacuque, ele se coloca na posição, orando, vigiando, tendo paciência, porque Deus disse: tenha paciência, pode ser o tempo que for, eu vou cumprir o que eu prometi. Apenas fica firme, Abacuque. Fica na tua posição. E quando nós vamos para essa torre, muitas vezes questionando ao Senhor, das adversidades, das lutas, das enfermidades que assolam nossa casa, nossa vida. Senhor, eu sempre te servi. Eu estou fazendo a tua vontade, Jesus. Era assim mais ou menos. Anos eu te sirvo, eu sei os teus feitos, Jesus, que tu fez no passado. Como tu vai usar, Abacuque, quem sabe falou, como tu vai usar os piores, os caldeus, um Deus tão amoroso e santo, para corrigir um povo que tu diz que ama. Como, Senhor? Mas ele entendeu que não era para ele reclamar, era para ele só adorar. E quando nós entramos nessa torre com o nosso coração muitas vezes despedaçado, quando nós saímos de lá, nós temos uma ousadia e uma força para enfrentar qualquer crise que bate na nossa porta. Abacuque entendeu que era inevitável o castigo. Abacuque entendeu que o castigo viria. Mas o que ele fez? Então, eu vou esperar. Eu vou descer, eu vou esperar o tempo que tu quer, Senhor. Eu vou confiar em ti. Mas eu vou compor um hino de adoração a ti. Eu vou adorar, Senhor. E quando ele desce da torre, ele se incha e começa a ter uma fortaleza e uma ousadia. E começa a escrever no capítulo 3 a canção que diz assim: Senhor, ouvi os teus feitos. Senhor, o que tu fizeste lá atrás, faz na minha geração também. Faz na minha geração, Jesus, também. Se torna conhecido na minha geração o que tu fez no passado. O problema, queridas mulheres, que muitas vezes é doloroso nós pedir assim em forma de canção. Sabe, quando eu entendia
que muitas vezes nós oramos na torre de vigia só dizendo: abençoa, Senhor, a minha geração, abençoa, Senhor, o meu esposo, abençoa, Senhor, mas nós não dizemos assim: Senhor, sacode minha família. Sacode, Jesus, nem que para isso tu tem que tirar o sono de madrugada. Coloca aflição na minha família, para despertar nessa última hora, para que se chegue mais perto da tua presença. Ai, irmã, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele não poupou aquele que Ele ama, que Ele amava, que Ele fez uma aliança. E Abacuque diz: na ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Queridas, eu vou abrir um parênteses aqui. O ano de 2023, como vocês já me escutaram, foi um dos anos de crise que bateu na minha porta. E um dia eu entrei dentro do escritório, estava a irmã Ana e o pastor. E muito pouco eu faço isso. E eu queria entregar tudo. Não foi, irmã Ana? Porque eu não me achava digna de estar aqui. E eu disse: eu quero entregar tudo, deixa eu só limpando, quietinha. Porque eu não estou aguentando mais a luta. As portas se fecharam de uma maneira como vocês não imaginam. Não imagino. O credor bateu na minha porta, coisa que nunca aconteceu. E eu disse: como eu posso estar lá? Como eu posso? E eu questionava o Senhor. E o pastor disse para mim assim: Deus conhece o seu coração. E cada dia, cada vez mais, querendo que eu levasse uma palavra a Deus. Foi o ano que Deus mais me levantou para estar em altar. E eu dizia: Senhor, eu não posso, Jesus. Só que Jesus dizia: tu pode sim, porque quem está no controle sou eu. Enquanto tu faz, eu cuido do resto. Só que tu vai ver o que eu vou fazer dentro da tua casa. Nem que para isso a crise teve que bater. Porque Deus sabe onde trabalhar. Deus sabe aonde nós estamos com o nosso coração enraizado. E eu comecei: desperta minha casa. Desperta, Senhor. Eu comecei a lembrar das orações que eu fazia. Sacode meu esposo, eu estou cansada de orar sozinha. Sacode os meus filhos, Jesus. E Jesus garante, eu acredito que Ele escrevia a minha oração. Peraí, eu vou fazer, mas tu não vai questionar. E teve uma madrugada que o meu esposo olha para mim, era 3 horas da manhã. Ô, baixinha, acorda. Eu preciso, que tu ora por mim, que eu estou com aflição no peito. Eu preciso, baixinha, que tu ora. E eu levantei e disse assim para ele: tá com aflição? Então vai dobrar os teus joelhos e vai orar também. Porque eu vou estar aqui intercedendo, mas é você que Deus quer. Porque Ele que te acordou.
E no outro dia deu 4 de novo. No outro dia deu 4 de novo. No outro dia deu 4 de novo. E ele olhou para mim, eu preciso dormir. Eu disse, não vou pedir perdão nem para você, porque eu pedi um despertamento dentro da minha casa. Então, se Deus está fazendo, não tem como eu dizer, muda e dá sono para ele. E ele me olhou com um olhar assim, e disse, se tu pediu, Deus está fazendo. E eu disse para ele, como? Eu vou ensinar meus filhos a orar se o pai não está na torre de vigia? Como que eu vou dizer para os meus filhos, filho, você tem que estar na presença? Se ele olha e diz assim, mas o pai não faz, mãe. E ele, tu fala isso para ele? Falo. E ele disse, eu quero estar nessa torre de vigia. Irmãs, Deus tem despertado a minha casa. Deus tem despertado os meus filhos. Deus tem despertado porque Deus precisava só de como Abacuque. E Ele precisa de mim e de você para estar na torre de vigia. E Abacuque vai compondo. Senhor, eu sei que a crise, o dia mal chegou. Mas na ira lembra que você é amoroso e a tua misericórdia. Aqui ele estava lembrando da aliança que ele fez com Israel quando ele tirou do Egito. Então ele vai contando e escrevendo os feitos antes da sua geração, que o céu se encheu de glória, que a terra do seu louvor, o mar se agitou e os rios transbordaram, porque o Senhor é dono do todo poder. Se é assim, Senhor, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Se é assim, Jesus, que tu quer, eu vou ficar na minha posição, porque a minha geração vai saber os teus feitos, a minha descendência vai saber dos feitos que Ele fez para mim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas na malhada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele foi compondo, e agora o hino está pronto. E vai dizer lá que ele não guardou o hino. Ele fez e deu para o regente. E deu para o regente do grupo. Porque toda Jerusalém ia cantar o hino e saber o que Deus tinha feito nos anos atrás. Ele diz, porque esse hino vai ter que ser cantado em Jerusalém, para saber que Deus mexeu com a minha geração. Querida, eu não sei qual é a crise que chegou na tua porta. Eu não sei. Mas fica na posição, porque Deus vai começar a mexer. Aquele que está afastado vai voltar a cantar contigo. Aquele que não orava mais vai voltar a dobrar os joelhos do teu lado.
E você vai dizer: aviva, Senhor, aviva minha casa, enche, enche. Quem sabe até hoje tu orou diferente, querido. Eu lembro quando a minha mãe ia para essa torre, ela tinha 6 filhos. E eu me acordava de madrugada, ela dizendo: entra naquele salão de baile onde estão os meus filhos. Coloca uma aflição que eles enxergam o inferno, Jesus. Era a oração que a minha mãe fazia. Hoje não oramos mais. Não oramos. Coloca uma visão, Senhor, na vista dos meus filhos. Que eles tenham saudade de estar na tua presença. Acorda, Jesus, com a aflição. Dá sonhos, mostra o inferno, Jesus. Eu escutava minha mãe orar. Ela não dizia: dá o melhor serviço, dá o melhor emprego, dá a melhor faculdade. Mas ela dizia, orava: mostra o inferno, Senhor, porque eu quero a minha geração dentro da tua casa. E Deus falava comigo: há um tempo de nós mudar a nossa oração. Ah, irmã, mas eu não sei se eu vou suportar. Suporta. Porque se você está num relacionamento com esse Deus amoroso, podemos até ter as marcas, como a Marielle falou, de noites que não dormimos chorando. Mas nós vamos ver uma geração sarada, curada, e com desejo de estar na sua presença. O problema é que nós temos pressa de chegar, de sair da presença do Senhor. Já começamos a olhar no tempo passado, né, pastor? Enquanto o Espírito Santo não dizia amém, não terminava. Queremos avivamento? Precisamos estar em oração e na palavra e viver o que a palavra nos diz. Quer uma geração curada? Quer ver a tua família de volta para Jerusalém cantando os belos hinos? Fica firme, não desista, tenha paciência. Ah, irmã, já estou cansada, não aguento mais. Aguenta sim. Aguenta, querida. Aguenta. Eu aprendi que não importa a crise. Eu estou aprendendo com meu Deus que não importa a crise, a miséria. Mas todavia, eu vou me alegrar nesse Deus. Eu não vou abrir mão da minha família, dobrar os joelhos. Eu estou amando ver Deus sacudindo, irmãs. Eu estou amando ver meu esposo do meu lado, dobrando o joelho. Eu estou amando porque quantas vezes oramos sozinha e achamos que não vamos aguentar. Se levanta de pé, querida. Deus precisou só de um homem. Deus precisou só de Abacuque. E ele se posicionou por todo o seu povo. Por toda a sua casa, a sua família. Quantos aqui tem Abacuque nessa tarde? Aqui tem Abacuque. Aonde estão os Abacuque nessa tarde?
Irmã, será que eu vou aguentar orar dessa maneira? Viva minha casa, Jesus. Desperta, tira o sono, Jesus. Aquele que está firmado em Deus e tem um relacionamento com Deus, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem quando as adversidades chegam. Mas nós não podemos abrir mão para as festas da carne, para as festas, ver nossos filhos adorando outros deuses, ver nossos esposos adorando outros deuses, e não estar na torre de vigia junto com nós. Deus conta comigo, contigo. Queremos ver Jerusalém. Queremos fazer culto de ação de graça. E era isso que eu pedia para o Senhor. Desde quando o pastor falou, que eu escuto ele dizer, eu quero avivamento, eu quero avivamento. E eu pensava, porque tanto o pastor fala em avivamento, eu preciso saber o avivamento. É uma igreja cheia da glória, uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem oração, uma igreja que sempre está vigiando, e uma igreja curada em meio à diversidade, em meio às leis. Precisamos, querida, estar nesse lugar, na torre de vigia. Queremos ver os nossos filhos de volta à casa do Senhor. Eu acho que não tem coisa mais maravilhosa, né, irmã Inês? O desejo de uma mãe ver os filhos adorando a Deus junto, ver o esposo e toda uma casa. Mas vai chegar o dia, irmã Inês. Vai chegar a hora, irmã Inês, porque a senhora vai ter paciência, porque está firmada nessa torre. E ainda os seus olhos vai ver a sua geração cantando. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família nessa tarde. Se você quiser passar aqui na frente, para estar nessa torre aqui, em favor da tua família, dizendo: aviva, Senhor, a minha casa. Eu quero ver os meus filhos orando juntamente comigo. Eu quero ver o meu esposo te adorando. Passa aqui na frente, querida. Nós vamos estar orando nessa tarde. E essas palavras que Deus me deu, no nome de Jesus.